Olá, professores coordenadores. Sou Giovana, PCNP de História, aqui da diretoria de Mojimirim. Venho em nome de todo o núcleo pedagógico cumprimentá-los, desejar um bom retorno depois desse período de recesso. Espero que vocês tenham tido esse merecido descanso. E hoje trago como pauta de discussão por uma questão de alinhamento e para maior detalhamento do cronograma integrado apresentado anteriormente para vocês, já que está vinculado ao programa de recuperação e aprofundamento. É importante que tenhamos a percepção de toda essa conexão criada no programa de recuperação, que perpassa, que tem no seu processo, contempla em seu processo o currículo, o processo formativo, os materiais disponibilizados aos professores, as avaliações que são realizadas e todos vinculados às aulas que são disponibilizadas no centro de mídias. O nosso objetivo hoje é trazer o detalhamento de cada uma dessas situações que alicerçam, que corroboram e que trazem entendimento de como se desenvolve o programa de recuperação e aprofundamento nas unidades escolares. É necessário ressaltar, né? É importante que ressaltemos que esse cronograma integrado ele está obviamente vinculado ao programa de recuperação e aprofundamento e contempla nesse momento apenas as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Então, a estruturação formativa de material, enfim, a organização proposta e apresentada nesse cronograma integrado e no programa de recuperação contempla essas duas disciplinas, desde os anos iniciais até o ensino médio. Lógico que nós entendemos que todas as disciplinas de todas as áreas exercem e se solidificam através de uma proposta de recuperação e aprofundamento. Temos algumas características que são próprias da língua portuguesa e matemática, e é justamente esse desenho que eu venho apresentar para vocês. Primeira situação que é necessário abordar, quando pensamos no currículo. Vivenciávamos, então, um processo que nós tínhamos um currículo paulista homologado e já fundamentado com materiais que foram disponibilizados, né? Os cadernos do professor, do aluno, já atualizados, contemplando por bimestre as habilidades próprias daquela série ano. Daí vivemos esse momento de ruptura que nos foi trazido pela pandemia. É uma ruptura que perpassa não só pela utilização dos recursos, né, porque a gente teve que se adaptar rapidamente a um processo ao qual não estávamos acostumados de forma plena, de forma integral, utilizávamos de forma parcial, que foi o ensino remoto, a utilização de tecnologias. Frente a isso, outras dificuldades de acesso, o aluno não conseguia. Enfim, um período de reorganização de procedimentos, de recursos utilizados, mas também um momento de reflexão daquilo que deveríamos priorizar nesse momento, nesse ciclo 2020-2021. Dada essa situação, já em 2020 foram determinadas as habilidades essenciais, ou seja, houve uma priorização, houve um recorte, uma leitura do currículo para que se definisse e viabilizasse esse trabalho conjunto entre aquilo que é ofertado pela SEDUC, pelo Centro de Mídias, e aquilo elaborado pelo professor. Elencando, então, dentre tantas habilidades passíveis de serem desenvolvidas numa rotina
vamos chamar de rotina normal, dentro da regularidade daqueles tempos que estávamos acostumados, daqueles recursos, enfim, de tudo que é anterior à pandemia, a gente teve que pensar também, tá? Aqui eu falo a gente, mas enfim, foi uma elaboração da SEDUC e da sua equipe pedagógica, repensar as habilidades e elencar aquelas que deveriam ser priorizadas, dada sua importância para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos nesse contexto. Então, as habilidades essenciais, elas primeiro tinham que ser correlacionadas. Elas não poderiam ser uma ilha de solidão, né? Uma ilha naquele sexto, naquele oitavo ano. Teria que se buscar um repertório nos anos anteriores para se elencar, para se definir a habilidade essencial a ser priorizada. Pensando na questão do aprofundamento de aprendizagem, né, de acordo com a faixa etária do aluno e as expectativas de aprendizagem que nós temos dentro de cada série, de cada ano que esse aluno frequenta. Então, ainda em 2021, já que pensamos nesse ciclo 2020-2021, torna-se necessário priorizar essas habilidades do currículo, para garantir que, ao término do ciclo, o aluno tenha desenvolvido as habilidades essenciais para a continuidade e aprofundamento da sua aprendizagem no percurso escolar que ele vier a construir. Então, o que foi garantido nesse processo de seleção? Que essas habilidades anteriores, às vezes, elas têm que ser revisitadas para serem consolidadas. Perpassa por um processo construtivo, né? Garantindo, então, que haja o desenvolvimento da aprendizagem ao longo do ano letivo para todos os componentes curriculares. É essencial pensarmos que essas habilidades essenciais, elas não foram elencadas, elas não foram definidas para apenas um componente curricular, seja língua portuguesa, seja matemática. Ela foi elencada para todas as áreas de conhecimento, para todas as disciplinas. E esse processo, utilizando esse exemplo de geografia do sexto ano, vocês vão perceber que a habilidade que perpassa pela descrição é o descrever elementos constitutivos das paisagens e compará-los às modificações nos lugares. Essa habilidade essencial definida lá no sexto ano, ela tem o suporte das habilidades definidas como essenciais nas séries anteriores também. Então, dentro desse processo que perpassa ali pelos anos iniciais, vocês vão ver que a habilidade ela vem trazendo seus verbos definidores, e é uma questão que é bastante importante quando a gente faz essa leitura e é de complexidade das habilidades, trazendo esse elemento constitutivo, esse processo que vai consolidar a aprendizagem dessa habilidade no sexto ano. Então, a gente vai ter lá no primeiro ano dos anos iniciais a habilidade de observar e descrever características de seus lugares de vivência. Nós vamos ter no segundo ano identificação e análise de mudanças e permanências ocorridas na paisagem. No terceiro ano, identificar nos lugares de vivência marcas de contribuições culturais e econômicas de grupos sociais de diversas origens. No quarto ano, veremos a identificação e comparação de diferentes formas de representação das imagens via satélite, fotográficas, aéreas, enfim, essa diversidade. E no quinto ano, a análise das transformações de paisagens nas cidades, comparando sequências de fotografias aéreas e imagens de satélite.
Esse processo se concretiza no 6º ano, mas ainda tem sua continuidade vinculada a essas habilidades, né? No 7º, no 8º, no 9º, assim sucessivamente até o ensino médio. É importante ressaltar que, apesar de ser bastante comum essa leitura, a gente precisa se habituar cada vez de forma mais rotineira, né, mais frequente, a esses siglares que são utilizados, a esses códigos que são apresentados, definindo as habilidades. Eu coloco aqui a do ensino médio porque ela tem essa diferenciação, sempre trazendo nas duas letras iniciais a qual ciclo se refere, né? Se EF fundamental ou EM ensino médio. No caso dos dois números seguintes, ali lidos como 13, tá? Na verdade, é uma habilidade presente tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro. Então, é uma habilidade presente nas 3 séries do ensino médio. As 3 letras que seguem são vinculadas à área ou ao componente curricular, quando o componente curricular vai ser apresentado com 2 letras. Quando fala de área, vão ser apresentadas 3 áreas, 3 letras, nesse caso, linguagens e suas tecnologias. O número 1 que aparece em seguida, ele se refere à competência específica a qual se relaciona a habilidade, né? E sua numeração no conjunto de habilidades relacionadas a cada competência são os 2 últimos números apresentados, né? Quando utilizada essa forma de apresentação, de codificação da habilidade trabalhada. É uma coisa que a gente tem que se acostumar e se apropriar sempre. Com relação ao material, e eu trago aqui o ponto de atenção do Aprender Sempre, esse material ele foi elaborado, né, com esse objetivo de facilitar a abordagem do professor, pensando na condução das atividades, para o desenvolvimento das aulas de língua portuguesa e matemática, o Aprender Sempre, escrito, a língua portuguesa e matemática são as disciplinas contempladas, tá? E as habilidades essenciais, elas estão presentes nesse material do Aprender Sempre. Temos também o currículo em ação. O currículo em ação, então, é mais um suporte para o professor, é mais um repertório que ele pode ter, inclusive contemplando habilidades que não são consideradas essenciais, né? Sempre cabe essa análise do professor, né, frente à especificidade da sua escola, o perfil dos seus alunos, em qual grau de aprendizagem se está, o que é necessário elencar como habilidade, enfim, é esse olhar do professor realmente sobre o trabalho, sobre a abordagem que será dada e a disponibilização de vários materiais que vai se tornar um facilitador nesse processo. Mas temos posto, então, que o material Aprender Sempre, de língua portuguesa e matemática, voltado aos públicos de anos iniciais, anos finais e ensino médio, trata-se de um processo que prevê contemplar as habilidades essenciais, pensando nessa perspectiva do programa de recuperação e aprofundamento. Eu trago aqui essas imagens para se tornar mais claro como que está e como um dia voltará a ser, tá? Nós tínhamos, então, até o começo do ano de 2020, esses materiais disponibilizados. Emar e Ler e Escrever num volume único, já com esse desenho, esse símbolo do currículo paulista, então já adaptado, já atualizado, assim como os cadernos do São Paulo Faz Escolas voltados aos anos finais, também com esse layout, né, de currículo paulista definido. Sabemos que estamos num processo que ocorre no ensino médio, né,
de construção de material e também de adaptação aos itinerários formativos, a carga horária diferente, um processo que está acontecendo no primeiro ano e gradativamente vai ser instituído até chegar ao terceiro ano. Então, o material utilizado no ensino médio ainda é o São Paulo Faz Escola, mas vinculado ao currículo do Estado de São Paulo, sem esse perfil, sem esse layout, então, essa adequação ao currículo paulista. Daí nós temos o chamado currículo em ação, que atende aos anos iniciais, só que com uma nova formatação, porque daí o currículo em ação dos anos iniciais ele já vem em materiais distintos, o EMAI, o ler e escrever, né? E sociedade e natureza também entrando nesse currículo em ação. Nós temos o currículo em ação para os anos finais e para a primeira série do ensino médio. Segundo ano, segunda série e terceira série do ensino médio, ainda com esse perfil, né, com esse material do currículo do Estado de São Paulo, ainda não adaptado a uma discussão do currículo paulista, que já foi vivenciada e vai ser contemplada gradativamente, como falado anteriormente. Então, temos o currículo em ação, que também elenca as habilidades essenciais. E algumas habilidades a mais também vocês vão encontrar. E essa produção, que é o Aprender Sempre, que é o material de recuperação, do programa de recuperação e aprofundamento, voltado, né, a língua portuguesa e matemática, e atendendo desde os anos iniciais até a terceira série do ensino médio. São materiais bimestrais, por enquanto, né? Essa edição é bimestral e é um suporte para o trabalho do professor de língua portuguesa e matemática. A novidade é que estava previsto, né, a partir do segundo bimestre, talvez isso seja adiado um pouco, não podemos garantir, a mesma concepção de trabalho para ciências da natureza, né, para a área de ciências da natureza, mas contemplando apenas o nono ano do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio. Mas o que temos, então, é o Aprender Sempre. Então, temos esses materiais presentes na nossa vida. E o que estamos utilizando, então, são o currículo em ação, o Aprender Sempre, currículo em ação para todas as disciplinas, né? Até a primeira série do ensino médio. Nós temos o Aprender Sempre, língua portuguesa e matemática, né? Que é um recorte, né? Voltado ao programa de recuperação, atendendo língua portuguesa e matemática de todas as séries do primeiro ano à terceira série do ensino médio. E temos também na segunda série e na terceira série do ensino médio, o antigo material, que um dia vai ser adaptado, que o ano que vem já passa por adaptação na segunda série. E, por fim, em 2023, na terceira série do ensino médio. O processo formativo, então, foi pensado como uma forma de apoio a esse trabalho do professor de língua portuguesa e matemática. Então, nós temos aquela distinção que foi apresentada já para vocês na construção das ATPCs e desenvolvimento das ATPCs, tanto aquilo que acontece no centro de mídias, quanto aquilo que acontece na própria UE. Tá? Sempre apresentando aquela sequência didática, a discussão como vai ser elaborada antecipadamente em ATPC do Centro de Mídias para o professor. Então, as formações de recuperação e aprofundamento, elas acontecem naquela ordem mesmo que é estabelecida
de dias que são realizados ATPCs para língua portuguesa, matemática e anos iniciais, só que naquela organização de semana A e semana B. Essas formações de recuperação e aprofundamento acontecem na semana B. E é sempre importante, né, se localizar e se identificar e entender esse processo, além de uma formação que nós fizemos sobre isso, mas resgatar sempre aquele documento que foi encaminhado o comunicado de 5 de fevereiro, vinculado à atualização de atividades relacionadas às ATPCs e formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Então, nós temos a apresentação específica para os professores de língua portuguesa e matemática, que são direcionados aos canais de recuperação e aprofundamento do Centro de Mídias, nos horários determinados, para participar desse processo formativo e entendimento do material, de como se dá sequência no Centro de Mídias, de como elaborar a proposta, né, o planejamento didático frente ao uso do material do Aprender Sempre. Então, aqui a gente apresenta para vocês o quadro da semana B, né? Considerem todas as datas que são colocadas nesse exemplo, é um recorte mesmo da lógica, que sempre pensando nessa organização estruturada em 7 ATPCs, mas respeitando a jornada dos professores, né? Um professor, para cumprir 7 ATPCs, ele praticamente tem a jornada integral, né? A composição de sua jornada é integral, e essa divisão na qual é estabelecida pautas específicas da escola, o momento EFAP e o momento desdobramento da pauta pela, pela escola. Dentro dessas organizações, é bom a gente resgatar um pouquinho de qual é o papel de vocês, professores coordenadores, dentro desse programa de recuperação, né? Já falamos que havia um modelo anterior que foi seguido junto ao professor facilitador, vocês recebiam a pauta antecipadamente e vocês desenvolviam essa pauta junto aos professores de língua portuguesa e matemática. Nos moldes que temos esse ano, esse programa de recuperação trouxe essa pauta sendo desenvolvida sem necessariamente a mediação do professor coordenador de vocês. As comandas são dadas, os professores acompanham, então, os professores de língua portuguesa e matemática, acompanham o desenvolvimento da ATPC pelo Centro de Mídias. Nos momentos finais, né, da ATPC, 15 minutos, nos momentos finais da ATPC do Centro de Mídias, é proposta uma discussão, uma reflexão, enfim, alguma abordagem é dada para que os professores, junto aos pares, língua portuguesa com língua portuguesa, matemática com matemática, eles consigam fazer os desdobramentos dessas pautas, tá? Então, é uma ação realizada pelos professores, pensando nesse momento de formação continuada. Apesar de não haver a mediação do professor coordenador, é importantíssimo para a gestão pedagógica que o professor coordenador seja um parceiro e tenha ciência de todo o processo e acompanhe todo o processo. Então, existem reuniões de trabalho programadas e voltadas ao professor coordenador, ao PCNP de língua portuguesa, matemática e anos iniciais, que no caso aqui da diretoria são Ruth, Silvia e Simone, e as escolas que têm professores do PAC, né? E elas acontecem normalmente na semana anterior a essa formação do professor, né? Com o objetivo de orientar todos os profissionais da escola sobre as temáticas para que vocês tenham uma visão geral, enfim, né? E possam até fazer um roteiro de planejamento e uma intervenção quando se faz necessária. Então, na semana anterior, então seria na semana A, na semana anterior à semana que tem como pauta a questão da recuperação, do programa de recuperação, existe essa rotina
né, voltada a esse público específico, que são vocês, PCNPs e PACs, né, para terem ciência da pauta que vai ser trabalhada posteriormente. Então, nós temos a transmissão através do canal de gestão nas segunda-feiras, né, atendendo anos finais de ensino médio, matemática, sendo que a divisão do horário, 8h30 é língua portuguesa, 9h15 é 8h30 matemática e língua portuguesa às 9h15. Na terça-feira, intercalando, né, uma semana língua portuguesa, na outra semana matemática, às 13h30. Sempre com a solicitação de que vocês acompanhem a atualização, né, esses cronogramas, no caso de haver alguma mudança. Voltando ao cronograma integrado, a gente traz a questão das avaliações, que já são comuns e rotineiras e conhecidas por vocês, né? Nesse processo todo, nós tivemos uma interrupção na, na realização da avaliação diagnóstica de entrada e as APs. Então, são rotinas que já estão presentes na escola e vocês têm conhecimento, né, da importância desse instrumento para o desenvolvimento do trabalho, verificação, enfim, esse diagnóstico é muito importante mesmo para fazermos um movimento de retomada e pensar as ações pedagógicas desenvolvidas. E trazemos como ponto de atenção a situação das sequências de atividades presentes nesse cronograma de atividades. No ano anterior, vocês já vivenciaram essa situação. Eu não tenho perfil lógico para entrar, porque isso quem realiza é o aluno e o professor, mas o passo para a entrada é aquele já conhecido por vocês, né? Que o acesso à sede vai nos trazer através da plataforma CAED, né? O acesso a uma plataforma de atividades que são propostas para serem desenvolvidas com os alunos do quarto ano, a partir do quarto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Também tem esse caráter de avaliação, mas com respostas rápidas que o professor consegue visualizar para uma tomada de decisões frente àquilo que se deve garantir no seu planejamento de aula. Às vezes, uma retomada de algumas habilidades essenciais, às vezes, a retomada de algumas habilidades de suporte, enfim, todo esse processo de readequação àquilo que deve ser garantido. Então, nós temos essa agenda também, né? De sequências digitais de atividades que são desenvolvidas na plataforma do CAED, cujo acesso se dá através da Secretaria Escolar Digital, através da SED. As aulas do Centro de Mídias, elas são elaboradas a partir das habilidades essenciais também e daqueles materiais que estão disponibilizados para o professor de língua portuguesa e matemática. Então, elas estão com foco nas situações que são trazidas no Aprender Sempre e também se reporta, às vezes, aos demais materiais regulares, como o currículo em ação, né? Mas, normalmente, a gente vai encontrar na programação, consultando anteriormente, a habilidade essencial que será trabalhada no Centro de Mídias, na aula disponibilizada no Centro de Mídias, e o professor, sabendo de forma antecipada, né, o que será tratado no Centro de Mídias, ele definirá o que abordar em continuidade em sua sala de aulas. Às vezes é um processo que aborda atividades que vão visar a recuperação. Às vezes elas são motivadas, esse planejamento é motivado por um aprofundamento dos conteúdos, das habilidades, de acordo com a necessidade dos estudantes entendendo a sua progressão de conhecimento, né? Readequadas, lógico, a situações de aulas presenciais ou remotas, mas sempre com apoio desses materiais didáticos que foram disponibilizados. Então, quando o cronograma é apresentado para vocês e atualizado, e aqui eu já quero destacar que tem datas, mas são datas desatualizadas, tá? A gente vai ter esse glossário e essa apresentação.
esse glossário, né, que apresenta aquilo que é de matemática e o que é de língua portuguesa, havendo uma diferenciação de tratamento. Quando se trata de sequência didáticas, nós estamos falando daquilo que consta no aprender sempre dos anos iniciais. Então, terminologia utilizada, sequência didática, anos iniciais. Quando falamos de sequência de atividades, estamos falando de atividades do aprender sempre, só que anos finais e ensino médio. E quando falamos de sequência digital, trata-se daquelas atividades que eu mostrei para vocês que estão disponíveis lá no CAED. Com relação à AD, avaliação diagnóstica de entrada, a AP é citada como aprendizagem em processo, avaliação de aprendizagem em processo, a sondagem, né, como instrumento utilizado nos anos iniciais para conhecer as hipóteses de leitura do aluno, né, de escrita do aluno, estão presentes lá, é um siglário utilizado no cronograma integrado dos anos iniciais, e a semana de estudos intensivas, SEI, comum a todas as séries e anos, né? Então, é o siglário utilizado. Nós vamos ter esse desenho, então. Quando eu abro lá o cronograma integrado, a primeira coisa que eu posso perceber é que aquilo que é formação em ATPC, se, por exemplo, está lá citada que língua portuguesa vai trabalhar na semana X com sequência didática 2, ou seja, a formação do professor na sequência didática 2, sequência didática, material do aprender sempre, no centro de mídias estará acontecendo a sequência didática 1. É isso que está sendo apresentado para os alunos. Então, o professor vai se apropriar do conteúdo, né, da sequência didática das atividades de forma antecipada, não na mesma semana que está acontecendo para o aluno a aula no centro de mídias, para que ele consiga elaborar, então, esse planejamento, essa aula que ele vai construir em cima de decisões vinculadas a um processo de recuperação, a um processo de aprofundamento, à elaboração de novas atividades. Então, esse movimento ele é sempre seguindo uma sequência que respeita realmente a antecipação dos conteúdos para o professor, né? A sequência digital é apresentada também, né? Vai ser sempre visível para vocês em que momento ela vai estar acontecendo, oferecida de forma bimestral, né? Só ressaltando, nós temos toda uma adequação do calendário escolar, né? Pode acontecer outra situação, né, de alteração do calendário escolar, mas hoje, dia 31 de março, nós temos essa configuração, né, definida pela alteração no calendário escolar e pelo comunicado 304, com datas disponibilizadas de aplicação da AD, de digitação da sondagem, né, de realização das sequências digitais, isso tudo está estruturado e está definido. Lá nos anos finais, a gente vê que a mesma abordagem é concebida, né, pensando no processo formativo antecipado à aula do aluno. Então, se eu tenho lá a sequência de atividade 3, sendo objeto de formação do professor, nós temos sequência de atividade 2 acontecendo naquela semana no centro de mídias, sendo apresentada para os alunos. Também calendários de avaliações diagnósticas, assim como de sequências digitais de atividades, vão ser apresentados nesse cronograma integrado. Ensino médio, a mesma lógica, eu só quis ressaltar realmente que esse movimento, né, ele tem uma lógica que perpassa por todo esse processo de pensar o currículo no programa de recuperação. Esse cronograma, ele pensa no currículo, na formação, naquilo que está sendo apresentado pelo Centro de Mídias, e esse movimento instituído por avaliações, como avaliação diagnóstica de entrada, como avaliação da aprendizagem em processo, e também aquilo que é apresentado nas sequências digitais de atividades,
até que vem, pós esse processo, as semanas de estudos intensivos. É a lógica que segue, é uma sequência que tem que ter uma organização clara para os professores e para vocês, coordenadores. Qual é a intencionalidade disso e qual é a proposta desse material e desse programa de recuperação que foi instituído. Agradeço a atenção de vocês. Caso permaneçam dúvidas, por favor, vocês sabem como nos acessar, como conversar conosco, estamos à disposição, tá? A gente tem todas essas alterações no nosso calendário escolar, então a gente retoma do recesso, né? Pensando então nas adequações desse calendário, né? Essas adequações que foram apresentadas na resolução SEDUC número 36, que altera o calendário escolar, mas também no comunicado 304 a gente tem essas alterações de datas previstas na prorrogação de prazos, de aplicação de avaliação diagnóstica de entrada, de desenvolvimento das sequências digitais, a consolidação das digitações do mapa, né? Do mapa classe, vinculado aos anos iniciais. Então, vocês têm essa diversidade, né? Que às vezes passa por uma atualização e a gente sempre tem que estar antenado do que está acontecendo, né? Dessas alterações, como elas vêm acontecendo. Então, como síntese, para fecharmos esse entendimento do cronograma integrado, ele é um desenho, então, que é uma agenda que mostra esse desenvolvimento do programa de recuperação e aprofundamento voltado à língua portuguesa e matemática, trazendo todo esse suporte, toda essa construção que perpassa pelo currículo, seleção das habilidades essenciais, processo formativo, então as ATPCs desenvolvidas pelo Centro de Mídia e o desdobramento na UE, com essa diferenciação de desenvolvimento para professores de língua portuguesa e matemática. Temos os materiais diferenciado, então, para a língua portuguesa e matemática, o Aprender Sempre, e mais o suporte do currículo em ação, que pode atender outras demandas, contempla outras habilidades essenciais. Temos o processo de avaliação, né, que sempre serve de suporte para o planejamento, para as intervenções previstas pelos professores de língua portuguesa e matemática, sendo contemplados aí, além das avaliações próprias da escola, do professor, nós temos as avaliações que são a diagnóstica de entrada, de aprendizagem em processo e também as sequências digitais disponibilizadas no CAED. Temos as aulas disponibilizadas no Centro de Mídias, que estão articuladas às habilidades essenciais e às sequências previstas no material do Aprender Sempre, que é mais um suporte para o professor desenvolver a sua rotina, pensando na questão da recuperação, do aprofundamento, do suporte de outras habilidades essenciais, de habilidades de suporte, enfim, toda essa estrutura organizativa que visa garantir a aprendizagem dos alunos. Agradecemos a atenção e muito obrigada.